Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais esse curso aqui do canal. Hoje estamos trazendo aqui TypeScript. Vai ser uma aula longa onde a gente vai abordar os principais conceitos desse superset para entender melhor como ele funciona, como a gente pode utilizar ele, para que a gente vai utilizar ele, quando a gente vai utilizar o TypeScript. Enfim, a gente vai aprender todos os fundamentos para ter um alicerce sólido com ele e aí poder optar se a gente vai utilizar ou não, certo? E ainda, queria deixar aí o aviso que esse curso é um oferecimento do curso completo de TypeScript que a gente lançou essa semana pela Udemy, tá? O link de promoção vai estar aqui na descrição. A gente já tem vídeo no canal explicando como funciona o curso e o que tu vai aprender lá. E também mostrando todos os projetos que tu vai desenvolver comigo no curso completo de TypeScript. Lembrando que a gente tem projeto de React com TypeScript e Express com TypeScript desenvolvendo uma API RESTful lá. Está super completo, bem bacana, mais de 10 horas, tem projeto, tem exercício, tem quiz, tem tudo que tu pode imaginar para tu sair lá aprendendo tudo sobre o TypeScript, beleza? E também, galera, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o teu like, isso é super importante para mim, ajuda a impulsionar esse vídeo e outros também para mais pessoas, consequentemente, elas aprendem mais sobre a área de TI em geral, que é e sempre foi o meu propósito aqui com esses conteúdos gratuitos, beleza? Então, bora lá começar o curso. O que acontece aqui, como é que vai seguir ele, né? A gente vai ter uma parte teórica de introdução nesse início e depois vai ser totalmente prática aí no editor, hands-on, tu e eu, para a gente poder executar o código e testar junto o TypeScript e suas funcionalidades. Então, a gente começa aí com o curso TypeScript, uma introdução ao superset, né? Em uma hora, talvez fique esse curso, não vai explicar sobre tudo, né, do TypeScript, mas vai dar uma boa introdução geral e vocês vão conseguir entender o propósito dele, que é também o propósito dessa aula, tá? Então vamos lá. Primeiro, né, galera, a gente tem que entender o que é o TypeScript e como a gente vai utilizar ele, por que a gente utiliza ele. Porque hoje em dia, né, e também como o tempo vai passando, cada vez a gente vai estar mais perdido em relação a esse mundo de tecnologias que vem surgindo e já está presente na stack que a gente vai trabalhar ou trabalha. Então, é super importante a gente entender o porquê utilizar e quando utilizar tal coisa, tá? Então, essa sessão teórica desse curso se destina a isso. Então, o que é o TypeScript? Eu boto aqui no superset, tá? Da linguagem JavaScript. Ou seja, a gente vai aplicar ele a JavaScript, ao bom e velho JavaScript aí, que a gente utiliza para programar tanto para o front-end, nos frameworks que vocês podem imaginar, e também no back-end com Node, tá? Então, ele serve para os dois lados, front-end e back-end. Quando a gente vê esse superset aqui, o que a gente pode entender por isso? Basicamente, ele vai dar um upgrade na linguagem, fazendo o quê? Trazendo funcionalidades novas, tá? E melhorando as já existentes. Então, por isso que muitas empresas adotam ele, porque ele nos adiciona aí mais ferramentas ao JavaScript, deixando ele mais conciso, com recursos de outras linguagens já estabelecidas no mercado, como o C#, né? Que é um grande influenciador do TypeScript. Eu boto aqui que, ou seja, ele adiciona funções ao JavaScript com uma declaração de tipos de variável. Então, sempre que tu for ver TypeScript, tu vai ser marcado, né, por esses tipos, porque é a funcionalidade que a gente vai mais utilizar e é a mais básica de todas. Então, a gente pode entender que o papel principal dele é tipar os dados, né? Até o nome carrega isso, type. Então, a gente vai conseguir declarar, por exemplo, um texto como string, uma variável de número como number. E isso o JavaScript não tem, né? Ele tem a flexibilidade de tipos. Ou seja, a gente consegue declarar uma variável nome com o texto Mateus e já na próxima linha mudar esse nome para o número. Isso em outras linguagens de programação não existe, né? É considerado até uma má prática e um dos problemas do JavaScript, né? Pelos programadores mais antigos. Tem gente que não tem problema nenhum trabalhar com isso, a gente pode contornar fazendo checagens de dados, né? Mas se a gente tivesse algo automático para verificar isso no momento da programação, você concorda comigo que a gente conseguiria evitar bugs? Então, esse também é um dos propósitos do TypeScript, tá? E como eu falei aqui, a gente vai conseguir botar o tipo. Então, quando vocês vão ver aí a variável tipada em algum outro código, vocês já vão ver de cara que é o TypeScript, né? Isso que é a parte icônica dele. Eu boto também que ele pode ser utilizado com frameworks e bibliotecas, como Express e React. Então, lá no curso completo eu vou mostrar para vocês como trabalhar com esses dois caras de uma maneira aí que vocês vão conseguir criar projetos completos com TypeScript, tá? Mas a ideia é que a gente tem aqui ferramentas também para auxiliar a gente no back-end e no front-end. A gente não está preso, por exemplo, a só o vanilla JavaScript, né? Que é o JavaScript do navegador, do front-end, para fazer alguma animação.
Não, a gente vai levar para o próximo nível e trazer ferramentas aí que estão sendo utilizadas no mercado de trabalho. Por isso até a alta adesão das empresas pelo TypeScript. Eu boto que ele precisa ser compilado em JavaScript, ou seja, a gente não executa TS. Então todo o código que vai rodar no navegador ou no servidor, no back-end, ele vai ser JavaScript puro, galera. A gente vai ter um transpile, digamos assim. Então o TypeScript vai servir somente na hora da programação. Quando a gente estiver aí rodando a aplicação em alguma máquina, já vai ser JavaScript. Então é bom entender isso porque as pessoas se confundem também nessa parte de a gente vai executar esse TypeScript aonde, né? O que executa o TypeScript? Mas não, a gente vai fazer a compilação do arquivo de .ts para o arquivo de .js. Aí permite qualquer lugar que rode JavaScript normalmente rodar o código que a gente gerou em TypeScript, tá? Então só para adiantar, né? A gente vai ter funcionalidades novas, digamos assim, que não existem no JavaScript. Isso é o que acontece no TypeScript, né? E aí ele vai gerar esse código JavaScript de uma forma que qualquer navegador consiga entender. Então ele vai fazer aqueles polyfills em algumas situações, que é quando a gente tem uma funcionalidade muito moderna de JavaScript que não está padronizada em todos os navegadores. A gente precisa trocar por esse código que está padronizado e a gente não consegue utilizar, por exemplo, o spread operator. Se não tivesse padronizado os navegadores, seria uma forma, o JavaScript mais antigo, digamos assim, fazer. Isso seria chamado de polyfill para a gente conseguir utilizar o spread operator em navegadores como o Internet Explorer, né? Como ele foi descontinuado, né, a gente teria, se a gente tivesse que suportar ele com a nossa aplicação, seria a única alternativa, porque ele nunca vai rodar esse JavaScript mais novo. Então, boto que ele é desenvolvido e mantido pela Microsoft, então isso é um ponto muito positivo, porque a gente entende que vai ter uma longa vida, ele vai ser incentivado. Por exemplo, o GitHub agora também é mantido pela Microsoft, a gente vê que eles estão adicionando melhorias, eles estão continuando com o projeto, e isso é muito interessante porque eles não tinham essa ideia de software free, né? Geralmente era tudo pago, que vinha da Microsoft, e agora eles estão abrindo a mente para isso. E é importante ter uma empresa por trás, né? Dando essa manutenção. É melhor do que, por exemplo, a gente baixar o pacote do Joãozinho e sair colocando nos nossos projetos, e daqui a pouco o Joãozinho ele decide virar fotógrafo, não quer mais programar, a gente perde toda a manutenção. Aqui não, a gente a Microsoft por trás, a gente pode contar com ela, né? Pelo menos assim a gente espera, para continuar o TypeScript também no seu desenvolvimento e a gente conseguir aproveitar ele por muito tempo, tá? Então agora a gente vai entender por que o TypeScript, né? Por que utilizar ele no nosso projeto. Bom, primeiramente, ele adiciona confiabilidade ao programa. Os tipos é um exemplo dessa confiabilidade, né? A gente vai conseguir saber que se um número for declarado como número, ele vai ser número até o final do código. A gente não precisa mais fazer checagem nenhuma. A gente vai conseguir subentender que esse cara é um number e fazer uso dele como número em si, por exemplo, fazendo operações matemáticas, né? Não vou ter um problema lá desse número virar um booleano do nada e aí meu código parar de funcionar. Primeiro, se a gente tivesse essa troca de tipo de dado, o TypeScript, na hora do desenvolvimento, antes de compilar o código, ele me alertaria sobre isso. Então, a gente tem também esse código à prova de balas, digamos assim, que não deixa o código ser compilado se ele não tiver nos padrões pré-estabelecidos pela gente mesmo, né? Na hora que a gente estiver programando e vai compilar. Então a gente tem várias travas de segurança que vão ajudar muito a gente no nosso projeto. Eu boto que ele provê novas funcionalidades como interface. Então, linguagens que têm o paradigma orientado a objetos muito forte nela, como o caso do C#, Java, eles implementam aí as interfaces e são basicamente modelos para as nossas classes, né? A gente pode usar assim. Então, a gente não tem isso no JavaScript puro e agora, graças ao TypeScript, a gente tem acesso a esse recurso e a gente pode sair utilizando ele livremente, né? Então, esse é só um exemplo, mas é um interessante de saber porque a gente vai ter um upgrade da linguagem, que é o caso do superset, né? De elevar o nível dela. Com o TypeScript a gente pode verificar os erros antes da execução do código, ou seja, no desenvolvimento. Então, é o que eu falei antes, né? A gente vai estar programando lá e o editor vai começar a pipocar erro antes de compilar. Então, a gente tem que nenhum código vai sair errado, digamos assim, para a produção. A gente vai ter que resolver ele nos padrões que a gente programou. Por exemplo, a gente tem uma função ali de soma que aceita apenas 2 números como argumentos. Então, eu não vou conseguir seguir esse código passando 2 argumentos como texto. Tá? Não tem como compilar esse programa. Vou ser obrigado a converter, vou ser obrigado a mudar de onde pega esse número. Então, eu sou obrigado a seguir todos os padrões que já estão feitos no código anteriormente. Né? E eu boto que também deixa o JavaScript mais explícito, diminuindo a quantidade de bugs. Então, é basicamente por todos esses motivos também, né? A gente vai conseguir entender melhor como a gente está programando, de onde está vindo tal coisa, o que é tal coisa. Por exemplo, se a gente pega um elemento do DOM, a gente também tem que declarar o tipo dele. Então, isso já vai informar para a gente se é um formulário que está
orquestrando aquele evento, já vai conseguir também entender mais fácil porque um erro está acontecendo. Eu peguei ali direto o texto do input, então eu sei que o texto do input ele vem como string. Se eu quiser usar ele como booleano, eu vou precisar converter esse cara. Ou se eu quiser usar ele como número, eu vou precisar converter também. Então, todas essas regras aí que a gente já vai programando junto vão ajudando a gente a ter um código melhor, mais explícito e, consequentemente, a partir do momento que a gente configura tudo, né, o desenvolvimento acaba sendo mais rápido. Tá? Eu boto que por esses outros motivos a gente perde menos tempo com debug. Então, é exatamente isso. A gente vai ter aí um desenvolvimento talvez mais trabalhoso, mas menos problemas na produção. Né? Isso que é interessante também, porque um cliente que acessa o nosso site não vai encontrar um bug, né? Se esse bug for originado por linguagem. Claro que regra de negócio não tem como ele prever. Ele não entende a regra de negócio da empresa, mas se tiver alguma coisa sendo usada errado no programa, isso vai ser visto na hora do desenvolvimento. E parece que a gente só tem coisa boa, né? Mas, na verdade não é bem assim, né? Consequentemente, todos esses aparatos adicionados, eles vão trazer algum trade-off, né? A gente vai ter que sacrificar alguma coisa para poder usar o TypeScript. O que é isso? Bom, eu diria que primeiro é o tempo, né? Então a gente vai estar perdendo um pouco mais de tempo para ajustar o TypeScript para que o código rode 100% perfeito, né? Às vezes a gente só quer fazer alguma coisa rápido, não consegue porque a gente tem que tipar, a gente tem que garantir que o tipo está certo, a gente tem que dizer que aquele argumento é opcional, senão ele não vai entender, ele vai querer sempre utilizar aquele argumento e vai dizer que a gente não está utilizando, então vai gerar um problema. A gente também vai ter que aprender mais coisas, porque o TypeScript ele não é tão simples assim, digamos, né? Então a gente vai ter que gastar mais tempo estudando outro recurso para poder aplicar isso de uma forma boa no nosso projeto. E por último, graças aos recursos extras que a gente vai ter que colocar no código para ele rodar bem, a gente vai gastar um pouco mais de tempo na hora da programação. Mas isso também digamos, delas por elas, porque a gente vai perder menos tempo com o debug e talvez seja até melhor para a gente não encontrar problemas lá na frente. A gente consegue prever aqui no nosso código. Beleza, galera? Então, eu espero que tenha ficado claro o que é o TypeScript e por que utilizar o TypeScript. Agora vamos partir para a instalação, que é onde a gente vai começar a colocar a mão na massa, tá? Para instalar o TypeScript, a gente vai precisar do npm, porque a gente vai colocar ele como um pacote global para você acessar ele em qualquer lugar da nossa máquina pelo terminal, tá? Então a gente vai ter que ter o Node instalado, basicamente é isso. Então eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o Node, galera, só vou mostrar de onde vocês podem baixar, tá? Mas se vocês tiverem, beleza, é um requisito a menos. A gente vai ter que instalar esse pacote que é o chamado TypeScript. Eu vou colocar aqui de forma global. A gente tem como colocar para executar por projeto, mas eu acho que complica um pouco as coisas. Se a gente colocar de forma global, a gente consegue estar tendo um êxito mais fácil, tá? E, consequentemente, como eu falei, ele fica disponível para criar vários projetos com TypeScript a hora que a gente quiser, né? Então acaba sendo prático sem estar utilizando esse superset no nosso dia a dia. Eu boto também que a partir da instalação temos como executar e compilar o TypeScript em qualquer lugar da nossa máquina, com o comando tsc. Então o pacote é chamado de TypeScript, né? Mas a gente vai utilizar o comando como tsc, que é mais resumido e faz mais sentido para a gente, né? Para não perder tanto tempo digitando TypeScript. Beleza? Então bora instalar esse cara. Então, galera, aqui é o site do Node, beleza? Node.js.org e vocês podem fazer o download dele aqui nesses botões, né? Tem a versão LTS, que vai ter suporte por mais longo tempo, e a Current, que tem as funcionalidades mais recentes, tá? Recomendo instalar a Current se estiver no PC de vocês, porque aí tem tudo que precisa, vai estar 100% atualizado aí com o Node, beleza? Então, agora a gente vai abrir aí o VS Code para poder digitar os comandos necessários para verificar se o Node foi instalado e depois instalar o TypeScript. Bora lá. Então, galera, estou com o VS Code aberto aqui. É o editor de código que eu vou utilizar para programar a aplicação que a gente vai desenvolver, tá? E aqui eu vou abrir o terminal integrado. O que a gente vai ter que digitar aqui para ver se foi instalado mesmo o Node? Node-v, npm-v. Digitando isso aqui e aparecendo as versões, quer dizer que o Node foi instalado com sucesso. Como é que a gente vai instalar o TypeScript? npm i-g TypeScript, tá? Eu já tenho instalado aqui, então ele não vai demorar muito tempo para realizar esse processo, tá? Mas basicamente ele vai deixar aí o TypeScript de forma global, graças ao "-g", disponível no meu terminal. Como é que tu vai verificar, né, que deu certo aí a instalação do TypeScript? Basta digitar tsc-v. Como falei para vocês, né, tsc vira o comando, né, porque o pacote mesmo é o TypeScript. Então tsc-v, versão 4.5.2. Quer dizer que está tudo instalado aqui, tudo certo, a gente já pode prosseguir para a nossa criação, digamos assim, do projeto, tá? O que a gente vai fazer aqui para começar? Bom, eu vou estabelecer aqui um diretório
padrão para colocar meus arquivos, tá? Então eu vou chamar a pasta de deploy, de build final de dist, tá? E a pasta de código eu vou desenvolver de src, então source, para eu desenvolver o meu projeto, e dist para distribuição, para poder hospedar em algum lugar. Então aqui a gente vai criar um index.html, que é o arquivo que a gente vai abrir no navegador, beleza? Para a gente poder acompanhar o console log ali do que a gente vai fazer e ver os resultados que está gerando nosso código TypeScript. Vou botar aqui exclamação tab, ele cria essa estrutura básica. Vou botar aqui curso de TypeScript no title. Vou botar um H1 aqui, hello TypeScript. O que acontece aqui? Vou ter que linkar um arquivo de JavaScript, que é o que vai ser gerado, né, pelo TypeScript quando a gente fizer aí o build. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou prever esse nome, né, porque eu já sei onde ele vai ficar. É isso que é a gente que define, é algo configurável, a gente vai ver depois. Eu vou botar aqui, ó, script source, ele vai ficar em JS e vai se chamar index.js, tá? Aqui eu vou colocar o atributo defer para ele deixar o HTML carregar e depois ele carrega o meu JavaScript, tá? Então, eu não tenho esse arquivo ainda, a gente vai fazer a partir de geração do nosso arquivo TypeScript. E aqui em src eu vou criar o meu arquivo de TypeScript. Como é que vai ser? index.ts. Então, é nesses arquivos .ts que a gente vai programar o TypeScript, tá? E a partir desse cara aqui, depois da compilação, ele vai virar um JavaScript normal, beleza? Então, o que a gente tem que fazer aqui, né, galera? Basicamente, todo projeto de TypeScript ele necessita de um arquivo de configuração para a gente poder estabelecer algumas mudanças nela, se a gente precisar, né? E também para dizer que aqui há um projeto TypeScript. Isso pode ser feito a partir do comando tsc -init, beleza? Ele vai criar aqui um arquivo de configuração. A gente não precisa tentar muito ele agora, tá? Mas basicamente ele tem as opções de compilação do nosso arquivo, por exemplo, qual versão de JavaScript o nosso código está sendo compilado, né? Ele tem também o diretório base da aplicação, ele tem o diretório que vai ser gerado o arquivo de JavaScript, né? Então, algumas coisas que a gente vai mudar aqui, mas pode ser depois, não precisa ser agora, né? Primeiramente, eu queria mostrar para vocês como que a gente pode desenvolver em TypeScript. Basicamente, na grande parte das vezes, a gente pode escrever todo o código em JavaScript normal, tá? Sem se preocupar com TypeScript. Mas para algumas questões é bom incluir o TypeScript para poder adicionar aquela padronização que eu falei para vocês de código, tá? Então, como é que a gente declararia uma variável em TypeScript? Da mesma maneira que em JavaScript, const x igual a 10. Então, a partir desse momento, eu tenho uma variável, tá? Que tem um valor de 10 numérico, beleza? Só que eu posso aqui também me valer dos tipos, da tipagem do TypeScript. Como é que eu vou fazer isso? Sempre que a gente quer tipar alguma coisa, a gente vai vir do lado do nome da variável, do argumento, do que quer que seja, tá? A gente vai botar 2 pontos e o nome do tipo, number, por exemplo. Então, a gente vai estar trabalhando com os tipos que existem no JavaScript, né? Quais são os tipos? A gente tem string, a gente tem boolean, a gente tem number, e tem outros tipos que a gente vai ver depois, tá? Mas basicamente os tipos básicos, né, são esses aqui, que a gente trabalha com eles todo dia, né? São os tipos que a gente vai ver mais no nosso código aí quando a gente estiver programando. E a partir disso aqui, galera, a gente pode dar um console log x e a gente vai ter o resultado de 10 sendo impresso na tela, tá? Quando a gente conseguir gerar esse arquivo lá para abrir no navegador. Porém, eu quero que você perceba algumas coisas, né, que é importante antes, talvez, até de fazer essa compilação. Olha só aqui, galera. A gente tem acesso, né, a algumas informações importantes do próprio TypeScript aqui no editor. Então, é como eu falei para vocês, ele começa a virar um pair programming. A gente começa a ter auxílio dele ao trabalhar com o código. A gente passa o mouse em cima de x, olha só o que aparece. O x é um number, cara. Isso aqui não existe no JavaScript. É algo que o TypeScript está nos auxiliando aí a programar. Então, só vou mudar aqui para let. E agora eu vou tentar mudar esse valor de x para uma string teste. Olha só o que acontece. Eu recebo aqui um erro, como um erro de código qualquer, né? Que o VS Code nos alerta, porém aqui é diferente. Ele está me mostrando um erro do TypeScript, tá? Então, ó, veja aqui, teste. É um erro que o TypeScript mostra para a gente, ele vai impossibilitar a compilação do código. E ele basicamente diz que o tipo string não vale para o tipo numérico, né? Não pode ser colocado como um tipo numérico. Então, para eu resolver esse erro aqui, somente se eu seguir os padrões pré-estabelecidos, que é uma variável numérica para x, ou seja, mudando o x para um valor numérico, beleza? Então,
Esses detalhes aí do debug do TypeScript vão ser de suma importância para a gente entender o que está acontecendo de errado no nosso código e fazer o ajuste e conseguir aí prosseguir com ele normalmente ao longo do nosso projeto, tá? Então, como é que a gente vai compilar esse código aqui em JavaScript agora? Bom, primeiro, eu quero acertar alguns detalhes aqui no nosso teste config.json, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai mudar o root director, né, o diretório root, para o quê? src, .src, ou seja, eu estou desenvolvendo aonde? .src, então eu quero que aqui seja considerado o meu diretório root, tá? E também o diretório de saída, que seria o meu diretório de distribuição, seja considerado o meu diretório de deploy, tá? Só que como a gente está gerando JavaScript, eu tenho que colocar ele na pasta que eu estabeleci aqui no meu HTML, JS, tá? Então vai ser o seguinte, /dist/js. E aí agora o arquivo de TypeScript vai cair lá. Salvando aqui o arquivo, se eu digitar tsc, galera, ele vai automaticamente fazer a compilação do meu arquivo de TypeScript aqui para o JavaScript. Vejam que foi gerado um novo arquivo aqui, tá? E a gente tem como ver que ele imprimiu exatamente a mesma coisa. Nem sempre vai ser assim, porque às vezes aquelas funcionalidades extras que eu falei para vocês, ele vai transferir para cá de alguma outra forma, porque elas não existem aqui no JavaScript, né? E às vezes quando elas não fizerem diferença, galera, para o programa em si, elas talvez nem apareçam aqui, tá? Elas só vão ficar a nível do desenvolvimento, mas elas são importantes lá. Não vou ter nenhuma diferença de ter elas aqui ou não, tá? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que quando eu mudo, tá, a versão aqui ó, de compilação para uma versão mais antiga, posso apertar Ctrl espaço, eu ganho um autocomplete aqui da ideia. Então vamos tentar o ES3, que é uma versão bem antiga do JavaScript, e compilo de novo, tá? Eu vou ter o meu código sendo gerado com var, tá? Então esse código aqui seria o código mais antigo, entre aspas, aceito pelo TypeScript para compilação, tá? E padronizado também em diversos navegadores. Então a gente tem que se atentar bem a que tipo de código a gente está gerando, né? Quem que vai consumir esse código? Se for um navegador, talvez se gerar o código em versões mais antigas do JavaScript seja o ideal. Como também a gente pode gerar na última versão disponível, que é o ES Next, que seria a versão mais recente do JavaScript que o TypeScript aceita. Aí girando de novo pelo TSC aqui, eu vou ter o resultado de let de novo. Então, por esse pouco código aqui, não percebe as diferenças, mas isso aqui é muito importante vocês terem em mente, né, quando for criar um projeto real, tá? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, a nível do compilador também, é a compilação automática, galera. Pode estar TSC-W, e agora qualquer alteração que a gente for fazer aqui no código vai ser refletida no nosso arquivo lá diretamente, tá? Eu vou mudar o x para 20 e vou salvar. Ele vai fazer um hot reload aqui do arquivo e vai trazer aqui o valor já atualizado. Então, consequentemente, se eu abrir esse cara aqui no navegador, esse HTML aqui, ele também vai receber as alterações automaticamente, tá? Eu vou utilizar aqui para abrir esse arquivo o Live Server, tá? Que é uma extensão que vai gerar um servidor embutido aqui para mim, né? Para eu conseguir esse hot reload lá também. Então não vou precisar atualizar nada, nem aqui no meu deploy, no meu build, né, que vai ser automaticamente visto pelo terminal aqui. E também o HTML vai fazer a atualização sozinha a partir do momento que algum arquivo que está mapeado dele aqui é alterado. Então, se vocês quiserem fazer o download, fiquem à vontade. Para utilizar ele é só vir aqui no botão direito e Open with Live Server. Ele vai abrir o arquivo aqui no nosso navegador. Se a gente abre o console, a gente vai ter acesso ao JavaScript gerado pelo TypeScript, tá? Então, se eu mudo aqui para 25 agora, eu tenho, né, o resultado de 25 aqui também, beleza? Então, galera, o que acontece? Agora eu quero mostrar outra coisa para vocês. Se eu colocar aqui, ó, string, ele nem vai gerar esse código, ó. E o compilador me ajuda também na depuração de erro. É o mesmo erro que vai aparecer quando eu colocar o mouse aqui em cima, né? A gente consegue ver aqui embaixo mais explicitamente, né? É aquele tipo string, não pode ser colocado no tipo número. Então, para prosseguir, eu tenho que colocar um número válido. Então vejam como é interessante aí esse processo de debug, né? Então aqui eu vou colocar um número de novo e pronto, o erro está resolvido. Ele continua normalmente aí o meu programa. Então, galera, vamos prosseguir aqui em mais alguns recursos do TypeScript. O que acontece, né? Aqui a gente também tem uma regra que é muito importante entender, que é a inferência, tá? E também a annotation, tá? Então a gente tem duas maneiras de definir o valor com um tipo, tá? São essas, né? Por inferência ou por annotation.
E as duas são muito utilizadas e há quem prefira, né? Eu até diria que há uma maioria que prefere a inferência, pois é menos código gerado pela gente, tá? Como é que a gente vai definir uma variável com tipo por inferência? Basicamente, pode criar a variável e determinar o valor. Se vocês perceberem, aqui a gente declarou o tipo explicitamente. Isso aqui é uma annotation, tá? Isso aqui é uma inferência. A gente for ver aqui pelo valor do tipo do dado, a gente vai ter o mesmo resultado. Os dois aí, esse aqui explicitamente por número, né? Esse aqui por um valor, aceitam dados numéricos. Se eu botar por let aqui, acho que fica melhor para a gente ver, tá? Ó, number, tá? E o que acontece? Se eu tento alterar o dado por inferência para um texto, eu também não consigo, como se tivesse tipado, galera. Perceba um poder aqui. Eu não consigo mudar esse tipo de dado, pois ele foi definido por inferência como um número, tá? Então a gente tem automaticamente aqui é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Let's z number igual a 12. Eu tenho o mesmo resultado nos dois lugares. Isso aqui é chamado de annotation, isso aqui é de inferência. Esse conceito é muito importante de entender, pois tem gente que acha que, como a gente está fazendo isso aqui, a gente não está utilizando TypeScript. Não é verdade. A gente está com TypeScript nos dois casos, só que aqui se aproveitando de um recurso que deixa o código mais sucinto. Mas nos dois, os dados estão tipados e vão funcionar da mesma maneira, tá? E há quem prefira, né, deixar tudo mais explícito, então essa é a maneira para quem prefere desse jeito. Mas lembre-se que utilizar preferência também está perfeitamente aceitável. E tem casos, né, que a gente vai tentar aplicar a referência e o TypeScript não vai entender, né? Por exemplo, a gente define um parâmetro na função. Nem sempre ele vai conseguir interpretar como a gente quer. Então, a gente tem que tipar para explicitar, né, para o TypeScript o que a gente está querendo receber naquela função. Tá? Então, a gente vai ter casos e casos, mas notem essas duas maneiras de definir tipos, beleza? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês são os tipos básicos, né? Esses tipos básicos são os que a gente usa no dia a dia, como eu já expliquei para vocês. Então, a gente pode ter uma string. Como é que a gente vai definir? 2 pontos string, igual a Mateus. A gente pode ter o number, que a gente já viu até agora. Então, 2 pontos number. A gente pode ter um booleano, por exemplo, isAdmin, 2 pontos boolean, igual a true. Então, todos esses tipos aqui, eles são muito utilizados, a gente tem que conhecer eles, né? E esse resultado aqui é muito importante porque em JavaScript a gente tem os objetos que são em letra maiúscula, né? E também os tipos que são em letra minúscula. Aqui no TypeScript a gente sempre trabalha com todos em letra minúscula, que é exatamente o resultado do operador de typeof, tá? A gente vai ver aqui, ó, o solog typeof first name, a gente vai ter aí o resultado de string sendo exibido. Então, o que sai aqui no typeof é como tu tem que utilizar o tipo, beleza? Novamente, né, galera, se a gente precisasse modificar um dado aqui, tudo certo, né? Não tem problema nenhum. Como a gente criou com let, o que está valendo é o JavaScript, né? As regras do JavaScript não são sobrescritas por nada do TypeScript. A gente simplesmente tem funcionalidades a mais, tá? Então veja aqui João sendo exibido. E também tem os tipos considerados como object, né, no JavaScript, que é, por exemplo, o array, né, as listas. Então como a gente pode definir um array? A sintaxe é um pouco diferente. Então estou criando aqui uma constante que vai aceitar um array numérico, né? Então 1, 2, 3. Como é que eu vou definir isso aqui? A gente poderia pensar, talvez, em number, mas isso aqui seria para um número, né? Então, a gente vai basicamente utilizar o nome do tipo que a gente quer e a gente vai colocar aqui um abre e fecha colchetes, que é a sintaxe de array. Isso aqui basicamente define que o tipo é um array numérico, beleza? Então, a gente pode fazer assim, ó, console log my numbers. A gente pode também utilizar a propriedade length que existe nos arrays, né? Que dá a quantidade de elementos presentes nele, né? E a gente vai ter o resultado normal. A gente tenta utilizar, por exemplo, um método que não existe em array. Por exemplo, se tivesse um método chamado passFloat, né? A gente não tem como utilizar isso aqui, porque ele não existe nesse cara, num number array. Por exemplo, tem o uppercase, que é de strings, né, para deixar tudo em letra maiúscula. Então, em JavaScript a gente não teria esse resultado aqui, né, de um erro sendo causado. A gente poderia utilizar, só que não teria o resultado correto, certo? Aqui ele já nos previne de fazer isso. Mas, né, se a gente utilizasse isso no nosso first name, ele deixaria. Por quê? O método uppercase existe no objeto string, né? Então a gente vai ter aqui o resultado final. Como é que a gente pode saber o que existe e o que não existe? É muito fácil. A gente tem acesso ao autocomplete dele. A gente pode botar aqui ponto e ele vai começar a aparecer todos os métodos que existem em arrays, tá? Métodos de propriedades. Então é bem interessante porque a gente tem essa ajuda do TypeScript não só na hora do erro, mas também na hora da programação, né?
Então, é bem como eu estou falando até agora, é um pair programming que a gente vai ter aí para nos assessorar. Então, se a gente quisesse adicionar um elemento a um array, a gente poderia dar um push 5. E agora, esse myNumbers conta com mais um elemento nele, né? Tem aqui, ó, número 5 no final, que a gente colocou com o push. Outro tipo de dado que existe também são as tuplas, né, galera? As tuplas já existem, por exemplo, em outras linguagens, como o Python, é bem forte isso. É basicamente aí um array, né? Só que lá no Python a gente não pode modificar nenhum dos elementos. Aqui no TypeScript é um pouco diferente. A gente vai determinar exatamente como o array vai ser. Então, por exemplo, let myTuple, tá? Eu quero que ele tenha um número, uma string e um array de strings. Eu vou tipar isso aqui como? Eu vou determinar que vai ser uma tupla. Então, isso aqui que faz tipar uma tupla, né? Colocar um array. E aqui dentro eu vou escrevendo os tipos que eu quero. Então, agora, quando eu for colocar os valores, eu vou ter que inserir exatamente nessa ordem, exatamente com esses tipos aqui. Por exemplo, se eu tento aqui myTuple igual a 5 test e um array de strings, ele me deixa, né? Agora, se eu tento aqui fazer assim, ó, true, false, true, né? Um array de booleanos, né? Ele vai começar a dizer que o boolean não serve para number, que o boolean não serve para string e que o boolean não serve para um array de strings. Então, é basicamente uma forma, né? Um molde de como a nossa lista tem que ficar. Mas no TypeScript isso aqui é conhecido como tupla, tá? Tuple. Então, é importante também, que é bem utilizado, pois ele adiciona mais padronização a um array, né? Então, consegue mudar a estrutura dele. A gente vai ter também os Object Literals. Esses caras são os objetos que a gente conhece do JavaScript quando a gente não instancia nenhuma classe determinado por alguma propriedade e valor, né? Então, a gente tem esse formatinho aqui, onde a gente pode incluir mais propriedades, mais valores. É uma variação do array, né? E em outras linguagens é chamado de array de chaves de valores, né? Onde a gente tem como pegar um valor pelo nome da sua chave. Então, como é que a gente pode tipar esse cara aqui? Poderia criar a variável usuário, 2 pontos, e aqui eu coloco um objeto para tipar e um objeto para ser os dados, né, com suas propriedades. Então, vamos dizer que esse meu objeto tem que ter propriedade com name, que é uma string, e uma age, que é um number. Então, agora se eu tento colocar, por exemplo, first name aqui como string, ele não deixa, porque ele está procurando um name como string. Então, automaticamente eu tenho que colocar name string. E ainda o valor aqui precisa ser uma string, né? Não o dado string, né? Vou botar aqui, por exemplo, Pedro, tá? E aqui, ó, se eu tento prosseguir dessa maneira aqui também, ele não deixa, porque está faltando age, né? Tem que seguir esse formato aqui. Vamos botar aqui age 18. Agora sim, eu consigo prosseguir com o meu código, logando meu usuário, né? Meu objeto com essas duas propriedades. E a gente vê o resultado aqui, name Pedro age 18, beleza? Então, bem tranquilo, né? Mas notem que começa, né, a ficar um pouco mais complexo a tipagem de dados, né? A gente vai ter que desenvolver basicamente a estrutura que a gente ia fazer, né, com o nosso objeto aqui abaixo. E eu posso também logar as propriedades dele da mesma maneira que em JavaScript, né? Como eu falei, as funcionalidades de JavaScript não se alteram, a gente programa igual como a gente estivesse fazendo um código com vanilla JavaScript, tá? Se a gente tenta, por exemplo, adicionar uma nova propriedade que não existe lá naquele meu molde, né, que eu tipei ali, por exemplo, user job programador, eu não consigo. E aqui, cara, está definido como se fosse uma tupla, né? Não consegue acrescentar nada, a gente só consegue mudar os valores que estão ali e definir o objeto com as propriedades que estão determinadas pela tipagem dele, tá? O outro tipo que a gente tem aqui no TypeScript, que não faz parte do JavaScript, é o N, né? É um valor que aceita qualquer tipo de dado. Então, a gente pode ter aqui uma variável declarada com N, com o valor inicial de 0. E eu posso começar a mudar aqui para string, para um boolean, enfim, para o que eu quiser, e o TypeScript vai aceitar. Então, isso aqui vai um pouco contra a filosofia do TypeScript, como você deve imaginar, né? Pois ele perde sua rigorosidade, ele não vai ajudar a gente em nada, porque ele vai aceitar qualquer coisa. Então, N é um recurso que pessoas que não estão acostumadas, não conhecem muito sobre o TypeScript, né, utilizam para poder passar desses erros que a gente viu por aqui, né? Eles começam a tipar tudo como N e aí tem eles no seu código, mas daí tu acaba inutilizando o TypeScript. Então, em raros casos, somente quando não depender mesmo do tipo de dado ou quando a gente prevê que pode retornar muitos tipos de dados,
talvez o N seja a melhor opção. Mas a gente ainda tem saídas para quando o tipo de dado é mais de um, tá? Então eu vou mostrar para vocês ao longo desse curso também. Mas é bom entender que o N, uma má prática, não deve ser utilizado só quando a gente sabe exatamente o que a gente está querendo fazer aqui. Aí sim a gente aplica essa regra, beleza, tá? Mas quando a gente está em dúvida, não é a melhor opção. É esse o balizamento que a gente tem que ter quando a gente vai utilizar o N, né? Ah, não sei porque eu estou utilizando o N? Não usa porque com certeza está fazendo algo errado. Agora, galera, eu vou apresentar a vocês a solução para o N, né? Quando eu não sei quantos tipos de dado aquela variável pode ter. Às vezes a gente tem variáveis que tem 2 ou 3 tipos, não tem problema. Como é que a gente pode determinar isso de uma maneira mais TypeScript, digamos assim, né? Então, eu tenho os onion types, tá? Que é uma forma que eu tenho de unir tipos para criar um tipo mais complexo e aí sim tá trabalhando nesses padrões. Então, geralmente, galera, o ID a gente pode ter tanto em número quanto em string, né? Dependendo de como o sistema foi arquiteturado. Então, como é que eu vou determinar isso? Eu vou colocar os dois tipos separados por uma pipe, né? Essa barra aqui vertical. E agora eu posso botar string 10, tá? Como também eu posso colocar o número 200. Ele não vai me dar erro nenhum. Mas quando eu tento passar disso, por exemplo, true, ou botar um array aqui, ele vai me dar o erro, né? Ele vai dizer que esse booleano não serve para o string ou o número, né? Então eu tenho que me atentar a isso apenas para dois tipos. Então percebo que há solução sim para o N quando a gente tem mais de um tipo de dado sendo retornado. A gente tem também um outro recurso chamado de type alias, tá? Onde a gente tem como determinar o nome de um tipo. Vocês percebem que se eu tenho que utilizar isso aqui em vários lugares, depois a gente vai ver funções, a gente vai poder implementar esses tipos em outros locais, né? Eu vou ter que ficar copiando e colando isso aqui, e ele poderia ser mais complexo ainda, ele poderia aceitar, por exemplo, um boolean também, e acabar ocasionando repetição de código desnecessária, então isso não começa a fazer sentido quando a gente tenta ter um código mais limpo. Então a gente tem o type alias para solucionar isso. Eu posso simplesmente colocar agora um nome para esse tipo, my id type. Então eu posso determinar ele igual a number ou string, tá? Isso vai fazer com que eu consiga criar variáveis por meio daquele meu nome ali. Então, isso aqui, né, esse myIdType, é igual a isso aqui, né? É um alias. É uma forma de chamar de maneira mais simples aquele recurso ali que, na teoria, é mais complexo, né? Geralmente se faz isso muito em colunas de banco de dados, né? Quando a gente quer resumir lá nas carrots, a gente utiliza alias também, e aqui não é diferente. Então, eu poderia ter o meu user ID, o meu product ID, todos eles compartilhando aí o mesmo tipo. Então, percebam aí como é interessante trabalhar com o type alias quando as coisas vão ficando mais complexas, né? A gente pode colocar quantos alias a gente quiser, né? Não tem problema. A gente pode colocar para satisfazer a nossa regra de negócios e consegue chamar ele da maneira mais simples. Poderia botar A aqui, né? Não preciso colocar um nome grande também. Mas a ideia é que faça sentido, né? E claro, né, eu estou ensinando esse recurso aqui, né, galera? É tudo TypeScript, né? A gente viu algumas coisas que mesclam com JavaScript, mas agora a gente está indo mais a fundo no TS em si. E falando nisso, a gente tem um enum, que também é um outro tipo de dado. Ele basicamente enumera uma coleção e a gente consegue utilizar dados mais complexos de forma mais simples. Por exemplo, eu tenho aqui determinado no meu sistema o tamanho de roupas. Mas eu não quero ficar escrevendo, por exemplo, o size é médio, o size é pequeno. Eu quero ter uma forma mais simples de me referenciar a esses tipos que a gente tem aí de roupas. Então eu vou criar um enum. Eu crio aqui enum size, né? O que acontece aqui? Eu vou ter a opção de criar um objeto aqui dentro de uma forma um pouco diferente para poder enumerar realmente esses tipos. Então eu vou dizer que o P é igual ao pequeno, o M é igual ao médio e o G é igual ao grande, tá? E aí, como é que eu vou poder referenciar algum size quando eu tenho um objeto? Por exemplo, eu tenho uma camisa, agora essa camisa aqui, ela vai ter um name de, por exemplo, camisa igual a V, e o size dela vai ser a partir do enum size, e eu vou escolher um deles aqui, ó. O autocomplete até me ajuda, então G. E agora, se a gente ver lá no nosso navegador, o resultado aqui desse size G é exatamente o que corresponde ao valor de G no meu enum size. Então eu tenho uma forma mais simples de me referenciar aquele tipo. Quando a gente tem isso aqui,
esses tipos de classificação, eles são repetidos N vezes no nosso código. Uma forma interessante de resumir isso, deixar o código mais sucinto e sem repetições, é pelo Enum, tá? É um tipo bem utilizado, inclusive em React para algumas situações. Lá no curso completo eu dou exemplos reais do Enum se provando útil, né, em aplicações de React. Vale a pena conferir. Lembrando, o link de desconto está aqui na descrição desse vídeo, galera. Então aproveitem aí que está valendo muito a pena para quem deseja aí adicionar o TypeScript ao seu currículo. Outra coisa que a gente tem de TypeScript em si é o Literal Types, tá? É basicamente determinar um valor como um tipo. Então eu vou dizer que a minha variável teste, ela só vai aceitar um valor. Vai ser o algum valor. Beleza. O que acontece aqui? Apesar de ser um let, eu não consigo mudar para qualquer outro valor que não seja esse aqui determinado como um tipo. Então, a gente tem que o literal type é um valor literal para um tipo. Então, eu não tenho tipos aqui, eu tenho um valor. Como é que eu vou alterar esse valor do teste? Apenas colocando teste algum valor. Tá? É a única forma que eu tenho de mudar isso aqui. É bem utilizado com null, por exemplo. Então, eu tenho como reiniciar essa minha variável ou iniciar ela sem valor, se eu não precisar. E aí eu posso alterar para aquele valor em alguma determinada hora do sistema. Por exemplo, o usuário logou, aí eu coloco aqui, autenticado. Né? Então, eu sei que o usuário está autenticado por meio dessa flag. Se tiver null, eu sei que ele não está. Entenderam? Então, são formas de utilizar aí o literal types. A gente vai ter também funções, então agora sim a gente mescla um pouco novo de JavaScript com o TypeScript. Eu tenho vários detalhes que eu posso fazer com funções. O primeiro são os próprios argumentos, né? Então se eu tenho uma função chamada soma, que aceita dois números, e me retorna a soma desses dois números, eu não posso fazer assim, tá? Então aqui, ó, eu recebo que as duas variáveis são declaradas como N implicitamente, né, por inferência. E isso é ruim. Vejam que até o TypeScript reclama. Então, nesse caso dos parâmetros, eu sou obrigado a tipar. Como é que eu vou fazer isso? Mesma coisa que nas variáveis. Eu vou botar number e number. A partir desse momento, eu não consigo colocar mais a sum com outros valores que não sejam números, tá? Então, vejam aqui, ó. Sum de 12 mais 12 funciona. Eu tenho resultado de 24. Beleza? E agora, se eu tento a sum aqui com uma string, um boolean, não dá. O TypeScript me dá um erro. Ele diz que o string não serve para o number. Então, eu consigo tipar os argumentos da função para poder estar trabalhando com ela da maneira que meu código prevê. E um tipo errado de um dado numa função pode gerar um problema muito grande. Então, essa é uma parte muito importante do TypeScript. Tipar os argumentos que são aceitos pela minha função, tá? E não só os argumentos são possíveis de tipar, né? Eu posso tipar o retorno que eu vou ter nessa função. Então, vamos criar uma função nova aqui. Vamos dizer que eu quero uma função que retorne uma string. Say hello to. Aí eu vou receber um name, que é o name que eu vou dar um hello, né? E eu vou retornar uma string. Porque aqui eu estou dando um retorno numérico, né? Apesar do TypeScript não estar sabendo disso. Mas eu estou colocando que vai sair um número, pois eu tenho uma soma. Mas eu posso explicitar isso como aqui. Então, se eu retorno qualquer coisa que não seja uma string, ele me dá um erro, tá? Então eu ganho esse auxílio na programação do meu retorno também. Como é que eu vou botar aqui? Então, hello name. Aí, tudo bem, porque eu retornei uma string ali interpolada com uma variável, mas é uma string. Então ele me deixa passar. Então eu vou botar aqui, ó, say hello to Matheus. E agora, quando a gente vê no navegador, a gente tem o resultado da função normalmente, né? Mas eu não consigo botar um retorno que não seja numérico. E é claro, tem funções que não retornam nada, galera. E a gente costuma tipar essas funções também. Como é que a gente tipa uma função que não retorna nada? Eu vou criar uma função chamada logger aqui, que vai receber uma mensagem e vai exibir essa mensagem aqui como log. Então, se a gente faz aqui um console log MSG, não tem problema nenhum. O TypeScript não vê nenhum problema nisso, né? De não ter um retorno explícito, ele deixa funcionar. Mas, quando a gente tem esses casos aqui, geralmente a gente tipa, tá? A gente coloca void. Void é o tipo de função que não retorna nada, tá? A gente tem vários casos desse tipo. Por exemplo, um evento de DOM, uma manipulação que a gente faz lá. Adicionar uma classe ou um elemento. Ela não retorna nada. Por isso a gente coloca void para explicitar isso. Aquela função não possui retorno, tá? E a gente também tem os argumentos opcionais das funções, né, galera? Que é quando a gente tem aí algo que pode ou não pode ser inserido, depende da utilização dela. Então, vou criar uma nova função chamada greeting aqui, tá?
onde eu recebo um nome, que eu vou enviar uma saudação, e uma greet, que seria como eu vou tratar essa pessoa. Então, como é que eu vou inserir esse parâmetro aqui de forma opcional, né? Vou dizer que o greet não é necessário sempre. Então, eu posso colocar uma interrogação, beleza? Aí agora eu posso utilizar o greet, como também não posso. Mas aqui eu tenho um problema. Se eu faço um console log, por exemplo, olá, greet, name, o TypeScript não me impede de fazer isso, tá? Eu poderia botar assim, greeting, José. E aí, aqui seria um erro de lógica, porque o argumento é opcional, mas eu não estou passando. O TypeScript não vai me dar erro nisso, pois eu permiti que ele fosse opcional. Então, como é que eu vou fazer isso? Tem que tratar esse dado, tem que verificar se ele veio ou não veio, para que aí sim meu código fique correto, tá? Então, é algo que o programador vai ter que fazer. Isso foi com um pouco de experiência do Superset, não tem que fazer. Como é que a gente pode fazer essa checagem? Eu vou fazer assim, if greet, eu imprimo isso aqui, se não, eu imprimo só um olá name. Então, eu estou fazendo um if aqui para verificar se o argumento vem ou não vem, tá? E aí eu uso ele. Se ele não vem, eu uso outra coisa. Poderia até fazer de outra maneira, por exemplo, com um really return aqui. Né? Então, a gente não precisa nem rodar o else. E aí, a gente pode botar aqui, olá, Pedro, vou chamar de sir. Aqui agora a gente vai ter a execução da função primeira corretamente. Olá, José, sem a saudação, sem o undefined. Depois, olá, Sir Pedro. E aí, ele exibe a greet porque ela veio. A gente tem o preenchimento desse cara aqui, tá? E aqui, como não retorna nada, a gente pode tipar como void, como poder deixar em branco, tá? Vai da escolha do programador, mas, como eu falei antes, né? Geralmente, quando não retorna nada, é tipado como void. E agora vamos para interface, galera, que é aquele recurso que eu falei lá no slide para vocês, que é um recurso que vem do TypeScript para o JavaScript, tá? Uma outra coisa importante também, se a gente observar aqui, no index.js, a gente consegue ver o código que está sendo gerado, tá? Então, se vocês colocarem, por exemplo, uma versão mais antiga aqui do JavaScript, né? Talvez haja alguma diferença já aqui, né, do que a gente fez para lá. Ó. Por exemplo, olha só como é que fica o nosso Enan aqui, né? Então, é legal comparar essas mudanças, pois a gente vê como os desenvolvedores se viraram para fazer essas tecnologias mais novas nas versões antigas. Outra coisa que é interessante fazer, galera, um projeto mais profissional, né? A gente está na produção, é remover os comentários, né? Aí o nosso código fica mais sentido para quem tenta olhar ele de maneira lógica, né? Por exemplo, outros programadores, né? E talvez até mais limpo, pois não tem esses caracteres de comentários. Daí a gente vai ter uma opção aqui de comments, remove comments. A gente pode descomentar isso aqui. Automaticamente o código compilado, ele não tem mais comentários. É interessante para deixar ele menor, não deixar informações que podem ser sensíveis e tudo mais. Né? Então, fica a cargo de vocês aí que querem fazer, tá? Por isso que é interessante dar uma olhada nesse arquivo tsconfig.json com mais carinho depois, tá? Então, como eu estava falando, as interfaces basicamente elas padronizam algo para a gente poder reutilizar como tipo, tá? Então, tem vários modelos que a gente pode fazer interface, a gente vai ver mais algumas aqui ao longo desse curso, mas basicamente a gente pode tipar um objeto. Então, vou botar aqui, interface math function parameters. Então, essa é uma interface para funções matemáticas, tá? Onde a gente vai aceitar um argumento chamado N1, um chamado N2 e os dois precisam ser números. Então, a gente vai ter funções matemáticas que aceitam dois dados numéricos e apenas isso, tá? A gente vai colocar isso como os tipos dos argumentos dela. Só que isso aqui é um objeto, então a gente vai ter que acessar N1 e acessar N2. Como é que a gente pode testar isso aqui na prática? Sum numbers, vou criar essa função, tá? E aqui nos argumentos, eu vou dizer que eu aceito um cara chamado nums, que é o meu objeto numérico, tá? E esse cara aqui vai ser tipado pela minha interface, math function parameters. Então agora, automaticamente, eu só vou poder passar para ela um objeto com dois dados numéricos. Então eu vou dar um return aqui de N1, nums, N1 mais nums, N2. E, por exemplo, se eu quisesse executar aquela função ali, eu poderia passar aqui, sum numbers, aí um objeto com 1 e 2, tá? N1 e N2. Então, assim eu já consigo executar ela. E aí, isso vai ajudar a gente a padronizar os argumentos de uma maneira externalizada, tá? Para que a gente possa reaproveitar em outras funções, por exemplo. Então, olha só.
A gente vem aqui no navegador e vê 3, é o resultado da função. Mas eu poderia, por exemplo, criar uma outra função, multiply numbers, e usar a mesma coisa. Nums, math function params, return, nums.n1 vezes nums.n2. E olha só como eu reaproveito o tipo, né? Eu consigo estar reutilizando ele assim que for preciso no código. Eu posso tipar variável com isso também. Então, sum numbers vai ser uma math function params. Então agora tem que botar n1, 5, n2, 10. E aí eu posso utilizar a minha multiply numbers com sum numbers, que é exatamente o que está precisando da função. E aí você olha o resultado lá, 50. Né? Então a interface é uma forma interessante de padronizar estruturas, né? Mas a gente padroniza sempre objetos ou classes, a gente vai ver depois também. Mas é legal o reaproveitamento que a gente tem a partir desse cara aqui, tá? Então, passando de interface, a gente tem um outro recurso que é chamado de narrowing, tá? Isso aqui é um recurso mais teórico, galera. É a checagem de tipos. Então, é a forma que a gente tem de garantir que um tipo que a gente quer chegue numa determinada linha de código e execute uma lógica, e se chegar a outra, a gente executa outra lógica. Então, a gente fez o narrowing aqui em cima, ó, com o grit, por exemplo. A gente checou se vinha a grit e aí utilizamos ela aqui, tá? Mas a gente tem outros tipos de narrowing. A gente tem o narrowing de type of, por exemplo. Eu vou mostrar aqui para vocês ele, tá? Então, vou botar aqui, ó, function do something, tá? Eu vou aceitar uma informação que ela pode vir numérica ou booleana, beleza? Então, eu tenho uma bifurcação aqui. Eu tenho que tratar esses dois casos, já que chega esses dois tipos de dados, né? Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu quero que, se venha numérico, eu faço um type of inf igual a number. Então, eu estou verificando o type of se é numérico do dado. Então, essa aqui é a narrowing type of, tá? Aí eu vou fazer um console log. O número é inf. E aí eu dou um return. E se não for, eu vou simplesmente logar. Console log não foi passado um número, beleza? Então, eu fiz aqui o meu narrowing de type of para verificar se o tipo de dado é numérico. Aí eu trato uma das situações possíveis com a minha função. Claro, isso aqui é só um exemplo, mas é algo que poderia acontecer. E aí, se a gente não tratasse esse número, talvez a execução do código ficasse errada, certo? Então, eu posso utilizar ela com um número ou posso utilizar ela com um booleano, que eu vou ter os dois resultados previstos executando da maneira que eu quero, pois eu tratei isso com o narrowing, né? Como eu falei, é um recurso mais teórico, não tem nada muito chique aqui que a gente possa colocar, por exemplo, executar uma função misteriosa, é simplesmente a checagem de tipo para executar algo conscientemente, né? Então vai deixar o nosso código mais à prova de balas. É nas situações aí que a gente tem, a gente não tem, na verdade, a possibilidade de prever o que vai vir. Pode vir duas coisas, né? A gente tem que prever os dois cenários, porque senão o nosso código vai ficar errado, né? Vai gerar algum bug futuramente. E outro recurso que a gente tem no TypeScript também, galera, são os generics, tá? Esse recurso é bem amplo, é um pouco mais complexo do que eu vou explicar aqui para vocês, mas é basicamente assim. O tipo de dado, para mim, não importa. Eu quero executar uma função que ela trabalhe com aquele tipo de dado, mas ele pode ser qualquer um. Né? A gente pode restringir isso, mas geralmente os genéricos são utilizados para qualquer coisa. E ela vai funcionar nas diferentes situações. Então, vamos dizer que eu tenho aqui uma função que exibe os itens de um array, mas eu posso ter um array de strings, um array de booleanos, de números. Então, não importa. Eu estou trabalhando com arrays, né? Então, aqui, eu quero definir um generic. O tipo dessa função, o tipo que ela vai receber é um generic. Como é que eu faço isso? Vou botar os sinais de maior e menor aqui, como se fosse uma tag do HTML. Vou botar algo que remeta a esse tipo genérico. Então, tanto faz aqui. No TypeScript a gente costuma ver T e U sendo muito utilizado, tá? Eu vou colocar o T aqui para a gente trabalhar com ele. Então, a partir desse momento eu estou utilizando um generic, beleza? Aí eu vou dizer que eu vou receber um array aqui, mas ele pode ser de qualquer tipo. Então eu quero um array genérico, tá? Como é que eu determino isso? T, abre e fecho, colchetes. Então, a partir de agora, eu estou trabalhando com qualquer tipo de arrays, tá? E eu estou sendo mais específico do que o N. Não sei se vocês me entenderam, né? A ideia é essa, que eu evite o máximo utilizar N e deixe o meu código super padronizado. Então, a partir do momento que eu recebo um array, eu posso aí exibir todos os itens dele com for each, por exemplo. Eu vou chamar de cada item como item, né? E aqui no corpo do método for each, eu vou exibir assim. Item e item, né?
Então agora, galera, se eu tenho uma lista aqui numérica, tenho uma lista aqui de texto, não importa. A minha função genérica, né, vai aceitar qualquer coisa. Então, show array items A1, show array items A2 e pronto. Quando a gente vê lá o código sendo executado, ele vai exibir os itens das funções, dos arrays, né, independente do dado deles. Então, quando eu tenho algo que não está determinado por um tipo, eu preciso que aceite vários, a gente vai sempre optar pelos generics, tá? Então é um assunto bem importante, é bem utilizado, e como eu falei, não é só isso, mas já dá para ter uma ideia de como a gente pode utilizar esse cara, né? Outra coisa, classes, galera. Então a gente vai entrar um pouco agora em orientação a objetos, tá? As classes também tem várias questões que a gente pode modificar nelas, né? E é interessante também a adição das classes, né? Que é um recurso, entre aspas, recente do JavaScript. E no TypeScript a gente pode utilizar todas as funcionalidades dela sem problema nenhum. Então vamos dizer que eu tenho uma classe chamada user, tá? E aqui eu quero declarar propriedades dela. Como é que eu declaro propriedades da classe? Coloco aqui em cima. Name, role, is approved. Então eu tenho 3 propriedades. 2 de string, que seria o nome do usuário, o papel dele no sistema, se está aprovado ou não. Beleza? E aqui, galera, o TypeScript já me dá um problema. O que ele fala aqui? Ele diz que está declarado como N, né? Então a gente não costuma declarar o tipo aqui em cima, porém a gente pode. Ele está reclamando exatamente disso, né? Que não existe o tipo. Mas agora, se eu boto tipo, ele reclama de outra coisa. Ele diz que não tem um inicializador. Então por isso que não é declarado o tipo aqui. Então não faz sentido. Ele vai ficar uma repetição desnecessária. Vou declarar os tipos nos constructor, tá? Então eu vou botar assim, ó. Name, string, role, string e is approved. Vai ser um boolean, tá? Então automaticamente, como a função de construtor está tipando os dados, eu ganho por inferência os tipos aqui, ó. Então, basta eu dizer que thisName igual a name, automaticamente esse tipo aqui vai ser uma string, entendeu? Então, por inferência, eu tipo os dados da classe. Então, this role igual a role e this is approved igual a is approved. Né? Então, todas as propriedades que chegam pelo construtor estão tipadas, automaticamente eu consigo estar tipando as minhas propriedades do objeto. Né? Então, se a gente fosse criar aqui um cara, botar aqui const Zeca igual a new user, nome Zeca, ele vai ser um admin e ele está aprovado true, tá? Então, a partir desse momento, quando a gente dá um console log Zeca, a gente tem esse objeto criado aos moldes dessa classe aqui. Você pode verificar no código, ó, username Zeca, role admin, is approved como true, tá? Eu vou fazer aqui também, galera, eu vou dar uma comentada nesse código aqui em cima, para que o console log fique no topo, né? E lembrando, galera, esse código aqui, ele tem toda a referência dele aqui no GitHub. É um pouco tarde de falar isso, mas está todo aqui na descrição também. Tu pode acessar depois para tirar tuas dúvidas e fazer um fork, enfim. Está lá o repositório. Inclusive está com os arquivos do curso completo, se quiser dar uma olhada lá como é que a gente programou. Bem interessante também. Beleza? Então tá aqui, o usuário normal, não tem problema nenhum. Posso tipar os caras todos, os construtores. E essa é a forma mais utilizada, tá? Dá para deixar a dica para vocês. Outra coisa que pode fazer também aqui é criar métodos, né? Então vamos dizer que eu dou um show username aqui, né? Eu declaro como se fosse uma função, console log, o nome do usuário é, e eu posso utilizar aqui o meu this, né? Name, ele vai se referenciar a esse objeto e automaticamente imprime o nome do Zeca ali. Então, zeca.showUsername, ele vai exibir a string com o nome que está declarado no nosso objeto, nossa instância da classe, tá? Posso utilizar também argumentos aqui, né? Aqui, show user age, eu vou botar que eu aceito aqui um true, aliás, um can't show, por exemplo, é um booleano, tá? E aqui a gente vai fazer a verificação, né? If can't show, como se o usuário habilitasse a exibição, console log, idade do usuário é this. Ah, não tem idade, galera. Mal aí, cara. Show user role, né? Então, this.role. Se não, daí dá um return. Return aqui. Se não pode, eu botar aqui console log informação restrita, tá? Então,
Vou botar aqui um zeca.showUserRole false. E aí ele não vai exibir, né? Vai dar uma informação restrita porque o usuário, talvez, que acessou isso não tem permissão de ver o papel do usuário no sistema. Beleza, tá? Mas só para mostrar para vocês que a gente trata os métodos como se fosse função, né? A gente poderia botar aqui void também, não tem problema, né? Tudo que aceita na função vai estar no método também, porque o método é uma função, assim como a propriedade é uma variável, tá? Pode entender também por estes termos, beleza? Outra coisa importante também é poder aplicar as interfaces em classes. Então, esse aqui é o mais core, né, da orientação a objetos clássica, né? Onde a gente tem uma interface que dita como a classe vai se comportar. E isso pode servir quando um projeto possui classes que são muito parecidas. Então, a gente tem um padrão entre elas. E, geralmente, as interfaces começam com um I maiúsculo, para a gente conseguir entender que aquilo é uma interface. Então, eu vou criar uma interface de veículo, que obrigatoriamente tem que ter uma marca, que é uma string, e também tem que ter um método showBrand, que vai retornar void. Tá? Então, isso aqui vai ter que ser seguido pelas classes que eu vou implementar a interface. Como é que a gente vai fazer isso? Vou criar a classe de carro que implements iVehicle, né? Então, implementando a classe de veículo na minha classe de carro aqui, beleza? A interface de veículo na minha classe de carro. E agora eu sou obrigado a implementar o brand aqui, senão ele vai me dar um erro, né? Então, eu coloquei brand e wheels, como se fossem as rodas do carro e a marca. Vou dizer que a brand é uma string. E o wheels a gente vai botar um número, né? Um número de rodas. E aqui a gente inicia exatamente como na outra. Ele vai parar desse problema da propriedade, né? Então ele vai tipar corretamente e beleza. Só que aqui ele dá um erro ainda. Por quê? A gente não implementou o showBrand. O showBrand is missing. A gente é obrigado a implementar isso. A interface dita como a classe vai se comportar. Igual como a gente usou interfaces antes, né? A gente tem que seguir aqueles moldes. Então, showBrand, void, log, a marca do carro é this brand, beleza? Então agora a gente pode criar um novo carro aqui e a gente já implementou a interface, vejam que não tem mais erros, né? Vamos botar aqui, ó, const Fusca igual a new car, Fusca é da marca Volkswagen, né? 4 rodas, beleza? E aqui dou um Fusca, show brand e automaticamente tudo certo, o Fusca exibe a marca do carro e vai dar, beleza? Então é assim que a gente aplica, né, interfaces a classes, né? Que é algo muito utilizado, como eu falei para vocês. Às vezes a gente tem a replicação, né, de diversas classes muito parecidas, então as interfaces ajudam a gente a criar esse código padronizado e seguir esse modelo entre as classes do nosso sistema. E galera, vamos falar um pouco também de herança, que é algo possível no TypeScript, tá? Quando a gente herda algo de uma outra classe. Vamos dizer que a gente tem uma classe supercar, tá? Então ela vai herdar tudo de carro. Então extends car. E aqui quando a gente herda, a gente não precisa aplicar, né, a interface novamente, né? A interface é aplicada apenas na classe Py, beleza? Só que como a gente tem as propriedades definidas lá, a gente precisa passar brand wheels para cima, né? Então aqui vamos dizer que a gente vai ter uma propriedade chamada engine, tá? Nosso motor. E aqui no constructor a gente vai fazer o seguinte: a gente vai receber a brand, que é uma string, a gente vai receber a wheels, que é um number, e a gente vai receber também a engine, que é um outro number, beleza? E a gente vai botar aqui no supper, que é um método especial de construtores, a gente vai passar para cima as propriedades da classe Py, que é brand e wheels, tá? Você vai preencher automaticamente no construtor de lá, automaticamente a gente ganha esses valores do supercar, tá? E aqui a gente vai dizer que this engine igual a engine, ok? Aí para criar a classe com a herança é simples. Const A4 igual a new supercar. Daí vou passar aqui a marca é Audi, vai ter 4 rodas e o motor é um 2.0. Agora a gente tem a classe herdada aí do carro, né? Atribuída a esse supercarro que contém todas as coisas lá de cima. Então, A4 show brand, né? Basicamente a gente consegue acessar aquele método que estava lá na outra classe. Pronto, galera, a gente consegue estar valendo, né, todas as propriedades e métodos que tinham na classe Py. Essa é a herança, tá? E por último, galera, um outro recurso que eu quero mostrar para vocês são os decorators, galera. Esse recurso é especial do TypeScript, tá? É muito utilizado para validação de dado, para construir um evento observável em algum ponto determinado aí de uma classe, de uma função.
É importante lembrar, esse recurso é bem complexo, é um dos recursos que a galera que está começando TypeScript mais tem dificuldade, tá? Lá no curso completo eu ensino tudo sobre decorators, dou vários exemplos práticos, mas aqui também quero dar uma palhinha para vocês, tá? E para usar esse cara a gente tem que vir aqui no arquivo de configuração e descomentar esses experimental decorators aqui, tá? Aí a gente consegue utilizar esse cara. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma classe chamada person, tá? Que vai ter um name, no constructor dela vai ter esse name que vai ser uma string e vai setar this name igual a name. Porém, galera, vamos pensar, né, que eu quero, né, que isso aqui vai ser um usuário no meu sistema. Então eu quero que automaticamente me gere um ID e automaticamente me gere a data de criação desse cara. Essas duas informações não dependem da pessoa que está passando o nome. Por exemplo, eu estou escrevendo meu usuário aqui no site, eu vou passar meu nome. Mas a data de criação e o ID são coisas do meu sistema. Então eu quero que isso seja gerado de forma automática e eu possa reaproveitar isso entre as classes do meu sistema. Então eu só vou criar um novo objeto aqui, ó. New person, seu Sam, né? Então beleza. O Sam, ele é um new person e ele tem aí a única propriedade que é disponível, não é o name, beleza? Ó, beleza, com sua classe normal. Mas agora eu quero criar um decorator para me gerar automaticamente essas propriedades de ID e de data de criação, tá? Então, galera, a gente vai criar uma função, que todo decorator é uma função, tá? E eu vou chamar ela de base parameters, tá? Então, basicamente, os parâmetros base de toda a classe. E aqui, todo decorator também tem que retornar uma outra função que basicamente contém as informações que a gente vai alterar lá na classe base, tá? Então, return function. Aqui, a gente vai trabalhar com um construtor, basicamente. Então, a gente tem que trabalhar de uma forma que a gente possa receber qualquer tipo de argumento, pois eu vou ter classes diferentes uma das outras. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser um generic um pouco complexo, tá? Que vai basicamente dizer que eu estou pegando todos os argumentos que estão vindo do constructor e vou inserir novos nele. A gente vai chamar esse generic de t, tá? Eu vou dar um extends nele para dizer exatamente o que eu quero pegar. Aqui vai ser o new, né? E aqui, nesse new, eu vou receber todos os argumentos que estão vindo dessa classe aqui, tá? E vou dizer que vai ser um array de tipo n. Então, essa é a jogada, galera. Eu estou aí trazendo todos os argumentos daquele objeto, pois eu quero inserir novos, tá? É isso que esse decorator está dizendo. E aqui ainda faltou tipar esse cara como um objeto. Então todos esses dados virão e se transformam no objeto. E aqui, dentro dos parâmetros, eu vou usar o constructor, que é exatamente o que eu estou fazendo ali, né? Eu estou querendo ativar um decorator na hora do constructor, na hora que o objeto é instanciado, para colocar esses dois parâmetros que eu quero, tá? E esse cara é meu generic. Pode ser qualquer coisa. Eu poderia ter 10 parâmetros aqui, 15 numa outra classe, né? Então, por isso, a gente tem que criar esse decorator aqui, esse generic complexo, para poder aceitar N classes, né? Não só a classe que eu estou criando aqui. E aí, galera, eu vou retornar uma nova classe, extends aqui no meu constructor, tá? E essa nova classe vai conter um ID, que é o atributo que eu quero adicionar. E esse ID vai ser um fruto de mathRandom, então vai ser um número aleatório, né? Pela função random do objeto math. E o meu created que vai ser um new date, pode ser, tá? Então, basicamente é isso. Quando o usuário é criado, eu ganho um ID, que é um número aleatório, e também uma data nova, que é basicamente a data atual, a data que o usuário foi estabelecido, e foi gerada uma nova instância aqui de new person, tá? Então agora, a gente implementa esse decorator, né? Como é que a gente faz para implementar? Os decorators são implementados pela sintaxe de arroba, tá? Então toda vez que vocês verem um arroba no código de TypeScript é um decorator, e que a gente bota o nome dele e executa, tá? Parameters, né? Só vamos arrumar o nome aqui. E detalhe, galera, a gente tem vários tipos de decorators, talvez outros sejam aplicados um pouquinho diferentes, tá? Mas a ideia principal é que vocês vejam o arroba na frente. Isso que determina o decorator. Então agora, se a gente olha lá no navegador de novo, a gente vai ver aqui, ó, o Sam novamente, porém agora com novas propriedades. Created date, que é a data que ele foi criada, tá? Agora aqui, 642. E um ID foi gerado automaticamente pela função mathRandom, beleza? Então, é basicamente para isso que serve o decorator. Consigo intervir em algum ponto específico, poderia ser alguma função, algum método, poderia ser aqui na hora da criação da instância, né? Que esse aqui é um constructor decorator, como ele é chamado, tá?
aqui é constructor, decorator. E aí, nesse espaço, nesse intervalo que ele tem como interagir, ele vai fazer alguma ação. Qual é a ação que a gente está fazendo aqui? Inserir duas propriedades aos meus objetos que são criados a partir da classe Person. Beleza, galera? Então, é um assunto complexo, não espero que vocês entendam ele completamente aqui agora, mas a ideia principal, eu creio que deu para entender com esse exemplo aqui simples que eu trouxe para vocês. Beleza? Então, galera, esse foi o resumão aí do TypeScript que eu trouxe para vocês, tá? Nesse mini curso gratuito. Espero que tenham gostado. Aqui são as principais funcionalidades, com certeza as mais utilizadas. Basicamente, em todos os projetos que vocês vão trabalhar com TypeScript, vai ter elas aqui. Talvez não todas, mas 80% estarão inseridas. Então, é de suma importância para o completo entendimento do Superset. Falo novamente, o link promocional, um super desconto do curso completo TypeScript está aqui na descrição. Aproveitem, tá? É por tempo limitado. Lá no curso vocês vão ter exercícios, projetos, quiz, acompanhamento nas sessões de dúvidas, né? Eu vou estar respondendo qualquer problema que vocês tiverem durante o curso. O curso também vai contar com atualizações. Então, oportunidade única para vocês aí aprenderem a fundo o TypeScript, que é uma tecnologia que está sendo muito solicitada no mercado hoje em dia. Beleza? Eu espero que tenham gostado novamente. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe um like, ative as notificações, isso me ajuda muito. Compartilhe com os amigos também, que eles vão ter esse conhecimento, conseguir entender melhor do que se trata do TypeScript, também ter esse aprofundamento prático. Então vai engrandecer o conhecimento deles, que é o meu objetivo. Galera, então por hoje era isso. Eu vou ficando por aqui e espero vocês aí no próximo curso, na próxima aula, aqui no YouTube ou também na plataforma de cursos. Até mais. Valeu!